Você conhece sobre Deus, mas será que realmente conhece a Deus? Existe uma forma de intimidade tão rara, tão profunda, que poucos cristãos experimentam em toda a vida. E hoje você vai descobrir por que a maioria vive como mendigos espirituais quando poderiam viver como príncipes no reino. Quantos de nós vivemos uma vida de aparências espirituais? Quantos conhecem sobre Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus? Existe uma diferença abissal entre saber a respeito do Senhor e experimentar sua presença de forma íntima e transformadora. E por que isso acontece? Porque desconhecem a forma mais rara, mais preciosa e mais negligenciada de intimidade com o Criador. Estamos falando de uma intimidade que vai além das orações mecânicas, além dos cultos dominicais, além da leitura obrigatória da Bíblia. Spurgeon frequentemente alertava seus ouvintes sobre o perigo de uma religiosidade sem relacionamento, de uma fé que conhece as doutrinas, mas não conhece o Deus das doutrinas. Esta forma rara de intimidade é como um tesouro escondido no campo, pelo qual vale a pena vender tudo o que temos. A palavra de Deus nos revela em Jeremias 29, versículo 13: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Observe a condição estabelecida pelo próprio Deus. Não é uma busca casual, não é uma procura dividida, não é um interesse superficial. É uma busca de todo o coração. E quantos realmente buscam assim? A maioria dos crentes modernos vive numa rotina espiritual previsível e confortável. Oram antes das refeições, leem um versículo pela manhã, frequentam os cultos e acreditam que isso é suficiente. Mas será que é? Spurgeon observava que muitos cristãos tratam a Deus como um conhecido distante, não como um pai amoroso e próximo. Conhecem seus mandamentos, mas não conhecem seu coração. Sabem o que ele exige, mas não sabem o que ele deseja compartilhar. Esta forma rara de intimidade de que falo não é reservada apenas para pastores ou missionários. Não é exclusividade dos chamados gigantes da fé. É um convite universal do próprio Deus a cada um de seus filhos. Em João 15, versículo 15, Jesus declara algo revolucionário. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Você compreende o peso desta declaração? O Filho de Deus não quer apenas servos obedientes. Ele deseja amigos íntimos, amigos com quem compartilha segredos, amigos que conhecem seu coração, amigos que não apenas executam ordens, mas compreendem seus propósitos. Esta é a intimidade mais rara porque exige algo que poucos estão dispostos a dar: tempo genuíno, vulnerabilidade total e entrega completa. Vivemos numa era de distrações constantes. Nossa atenção está fragmentada entre 1000 preocupações, 1000 telas, 1000 vozes que clamam por nosso foco. E no meio deste barulho ensurdecedor, a voz suave do Espírito Santo muitas vezes é abafada. Spurgeon pregava que o silêncio diante de Deus é uma arte perdida em nossos dias. Não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio da presença divina. Aquele momento em que paramos de falar e começamos a ouvir. Quantas vezes nossas orações são monólogos intermináveis, onde despejamos nossas petições e saímos correndo. Tratamos a Deus como um balcão de pedidos celestial, não como o Pai que anseia por nossa companhia. A intimidade genuína não acontece na pressa. Ela se desenvolve na permanência. Jesus disse em João 15, versículo 4, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer significa habitar, ficar, morar. Não é uma visita rápida, é uma residência constante. A forma mais rara de intimidade com Deus acontece quando nossa busca deixa de ser motivada apenas por necessidades e passa a ser motivada pelo desejo de sua presença. Quando oramos, não apenas porque precisamos de algo, mas porque amamos aquele com quem falamos. Quando lemos a Bíblia não por obrigação religiosa, mas porque cada palavra nos conecta ao coração do autor. Quando adoramos não para cumprir um ritual, mas porque nosso espírito se alegra no espírito do Deus vivo. O salmista expressou essa fome espiritual profunda no Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você já sentiu essa sede espiritual?
Não estou falando de um desejo vago e sentimental. Estou falando de uma necessidade vital, como a sede física que nos consome quando estamos desidratados. A corça mencionada pelo salmista não deseja água casualmente. Ela anseia, ela precisa, ela busca desesperadamente. Spurgeon costumava dizer que a diferença entre um cristão mediano e um cristão ardente está na intensidade de seu desejo por Deus. O cristão mediano está satisfeito com migalhas espirituais. O cristão ardente não se contenta com menos do que a plenitude da presença divina. E aqui está a verdade que incomoda muitos. Deus responde ao nível de nossa busca. Ele se revela na medida da nossa fome espiritual. Esta intimidade rara exige também transparência absoluta diante de Deus. Muitos crentes vivem usando máscaras até mesmo em suas orações. Apresentam a Deus uma versão editada de si mesmos, escondendo suas lutas, seus medos, suas dúvidas mais profundas. Mas como pode haver intimidade verdadeira onde há fingimento? O Salmo 139 nos mostra que Deus já conhece tudo sobre nós. Então, por que continuamos tentando esconder? Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tinha medo de ser brutalmente honesto em suas orações. Ele derramava sua alma sem filtros diante do Senhor. Lia suas angústias, confessava seus pecados, questionava em seus momentos de desespero. E foi exatamente essa vulnerabilidade que permitiu que ele experimentasse uma intimidade com Deus que poucos conheceram. Deus não se ofende com nossa honestidade, ele se entristece com nossa hipocrisia. Se você deseja experimentar esta forma rara de intimidade, precisa começar removendo as máscaras. Precisa chegar diante de Deus exatamente como você é, não como você gostaria de ser. Traga suas feridas não cicatrizadas, seus pecados não confessados, suas dúvidas não resolvidas. É no lugar da vulnerabilidade que a verdadeira intimidade floresce. É quando paramos de tentar impressionar a Deus que começamos a experimentá-lo verdadeiramente. Se esta mensagem está tocando seu coração, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui compartilhamos verdades espirituais profundas que podem transformar sua caminhada com Deus. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, preparamos um material especial chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. São 21 dias de jornada que podem revolucionar sua vida espiritual. Não é magia, não é fórmula mágica. É um guia prático, baseado em princípios bíblicos sólidos, para aproximar você do coração de Deus. Mas o que exatamente caracteriza esta forma rara de intimidade? O que a torna tão especial e ao mesmo tempo tão negligenciada pela maioria dos crentes? Precisamos compreender que intimidade com Deus não é medida pela quantidade de atividades religiosas que realizamos, mas pela qualidade do nosso relacionamento com Ele. Você pode estar ocupado com a obra de Deus e ainda assim distante do Deus da obra. A intimidade genuína se manifesta primeiro na capacidade de ouvir a voz de Deus. Não estou falando de vozes audíveis ou experiências místicas extraordinárias. Estou falando daquela comunicação sutil, profunda e transformadora que acontece no Espírito. Jesus disse em João 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Observe que ouvir sua voz é uma característica distintiva de quem pertence a Ele. Mas como desenvolver esta capacidade de ouvir? Vivemos numa geração que perdeu a arte da quietude. Nossos dias são preenchidos com barulho constante, desde o momento em que acordamos até a hora em que dormimos. E neste barulho ensurdecedor, a voz suave do Espírito Santo é facilmente sufocada. Quando foi a última vez que você passou tempo em silêncio genuíno diante de Deus, sem agenda, sem petições urgentes, apenas esperando em sua presença? O profeta Elias aprendeu uma lição poderosa sobre como Deus fala. Em 1 Reis 19, Deus não estava no vento impetuoso, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava no sussurro suave. Quantas vezes perdemos a direção divina porque estamos esperando manifestações espetaculares, enquanto Deus está falando gentilmente em nosso interior? A intimidade rara acontece
quando sintonizamos nosso espírito para ouvir os sussurros de Deus. Esta intimidade também se revela na nossa capacidade de discernir a vontade divina para situações específicas de nossas vidas. Romanos 12, versículo 2, nos instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar a vontade de Deus não é algo que acontece acidentalmente. É resultado de uma mente renovada e um espírito conectado. Muitos crentes vivem em constante confusão sobre qual caminho tomar, porque não desenvolveram esta intimidade que traz clareza espiritual. Tomam decisões baseadas apenas em lógica humana, em conselhos de amigos, em conveniências circunstanciais. E depois se perguntam por que suas vidas carecem de propósito e direção divina. A resposta é simples: falta intimidade com aquele que conhece o fim desde o princípio. Outro aspecto crucial desta intimidade rara é o que podemos chamar de sintonia de coração, com o coração de Deus. Isso significa que começamos a sentir o que Deus sente, a amar o que Deus ama, a nos entristecer com o que entristece o Espírito Santo. Filipenses 2, versículo 5 nos exorta: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esta atitude não vem de esforço próprio ou disciplina religiosa. Ela brota naturalmente de um coração que passa tempo suficiente na presença do Senhor. Quando desenvolvemos intimidade genuína com Deus, nossas prioridades começam a mudar. As coisas que antes nos pareciam essenciais perdem sua importância. Os prazeres que antes nos satisfaziam tornam-se vazios. As ambições que antes nos motivavam revelam-se superficiais. E em seu lugar surge uma fome crescente pelas coisas do reino, um desejo ardente de ver a glória de Deus manifestada, uma paixão consumidora pelas almas perdidas. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, mas inegável. É como aquele perfume precioso que Maria derramou sobre Jesus. A fragrância encheu toda a casa. Quando você passa tempo verdadeiro na presença de Deus, isso se torna evidente para todos ao seu redor. Não porque você fale sobre isso incessantemente, mas porque sua própria vida exala a fragrância de Cristo. A intimidade rara também nos capacita a enfrentar as tempestades da vida com uma paz que o mundo não pode compreender. Filipenses 4, versículo 7 fala de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É saber com absoluta certeza que mesmo quando tudo parece desmoronar, você não está sozinho. Pense em Jó, aquele homem que perdeu tudo em questão de horas. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, tudo destruído. E no meio da dor inimaginável, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Esta convicção inabalável só é possível quando existe uma intimidade profunda com Deus que transcende as circunstâncias. Jó não entendia o porquê de seu sofrimento, mas conhecia o caráter de Deus. E este conhecimento íntimo foi sua âncora na tempestade. Muitos crentes naufragam nas adversidades porque sua fé estava fundamentada em bênçãos, não no abençoador. Serviam a Deus pelas dádivas, não pelo próprio Deus. Quando as bênçãos cessam, sua fé desmorona. Mas aqueles que cultivaram intimidade genuína permanecem firmes. Eles podem dizer como Abacuque 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no curral nem bois nos estábulos, mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a força que vem da intimidade rara. Não é otimismo superficial, não é pensamento positivo, é uma confiança profunda e inabalável em quem Deus é, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. É a certeza de que suas promessas são fiéis, seu amor é inabalável, seus propósitos são perfeitos. E esta certeza só nasce no ventre da intimidade verdadeira. Agora precisamos enfrentar uma questão difícil, mas necessária. Por que tão poucos cristãos experimentam esta forma rara de intimidade com Deus?
Se ela está disponível para todos, se Deus convida cada um de nós a esse relacionamento profundo, o que nos impede de vivê-la? A resposta é desconfortável, mas precisamos confrontá-la com honestidade. O primeiro obstáculo é nossa cultura de instantaneidade. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser rápido, imediato, sem esforço. Comida rápida, comunicação instantânea, entretenimento sob demanda. E subconscientemente tentamos aplicar esta mesma mentalidade à nossa vida espiritual. Queremos intimidade com Deus sem investimento de tempo. Queremos crescimento espiritual sem disciplina. Queremos frutos maduros sem passar pelas estações necessárias do crescimento. Mas intimidade genuína não funciona assim em nenhum relacionamento, quanto mais no relacionamento com o Criador do Universo. Imagine um casamento onde os cônjuges passam apenas alguns minutos juntos por dia, sempre apressados, sempre distraídos. Esse casamento sobreviveria? Teria profundidade? É claro que não. E ainda assim, muitos de nós oferecemos a Deus exatamente isso. Alguns minutos apressados pela manhã, uma oração mecânica antes de dormir, e achamos que isso é suficiente para desenvolver intimidade. O segundo obstáculo é o medo da transformação. Pode parecer contraditório, mas muitas pessoas inconscientemente evitam intimidade profunda com Deus porque sabem que ela exigirá mudanças. Isaías 6 registra a experiência do profeta ao ver a glória de Deus. Sua primeira reação não foi alegria, foi terror. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nos aproximamos verdadeiramente de Deus, somos confrontados com nossa própria pecaminosidade, não de forma condenatória, mas de forma transformadora. É desconfortável, exige arrependimento genuíno, exige abandono de pecados acariciados, exige morte do ego. E muitos preferem manter uma distância segura, onde podem continuar vivendo como bem entendem, sem que a santidade de Deus perturbe seu conforto espiritual. O terceiro obstáculo é a distração sistemática. O inimigo de nossas almas não precisa fazer você cometer pecados grotescos para afastá-lo da intimidade com Deus. Ele apenas precisa mantê-lo ocupado demais. Ocupado com coisas boas até. Ocupado com trabalho, família, ministério, entretenimento. Uma agenda lotada não deixa espaço para os momentos prolongados na presença de Deus que constroem intimidade profunda. Jesus advertiu em Lucas 10 sobre Marta, que estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria havia escolhido a boa parte ao sentar-se aos pés de Jesus. Quantos de nós somos Martas modernos, tão envolvidos em servir a Deus que esquecemos de simplesmente estar com Deus? O ativismo religioso pode ser um substituto perigoso para a intimidade genuína. Podemos estar fazendo muito para Deus enquanto conhecemos muito pouco de Deus. O quarto obstáculo é o contentamento com experiências de segunda mão. Muitos crentes vivem da experiência espiritual de outros. Alimentam-se das revelações que os pregadores recebem, dos testemunhos que os irmãos compartilham, das músicas que os adoradores compõem. E tudo isso é válido e edificante, mas não pode substituir sua própria jornada pessoal de intimidade com Deus. Hebreus 8, versículo 11, profetiza sobre a nova aliança. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Deus deseja relacionamento direto com cada um de nós. Ele não quer que você dependa eternamente de intermediários espirituais. Ele quer que você mesmo o conheça, que você mesmo ouça sua voz, que você mesmo experimente sua presença. O quinto obstáculo, e talvez o mais sutil, é o orgulho espiritual disfarçado de humildade. Muitos dizem: quem sou eu para ter intimidade profunda com Deus? Isso é para os santos, para os ungidos, para os escolhidos especialmente. Parece humildade, mas na verdade é uma forma de orgulho que limita o poder de Deus. É como dizer: meu pecado é maior que a graça de Deus. Minha indignidade é mais forte que o sangue de Jesus. A verdade é que nenhum de nós é digno. Todos nós somos pecadores salvos unicamente pela graça. Mas através do sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado. Hebreus 10,
versículo 19, nos assegura: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é nossa dignidade que nos dá acesso, é o sangue precioso do Cordeiro. Rejeitar o convite à intimidade por sentimento de indignidade é menosprezar o sacrifício que nos tornou dignos. Como então superamos esses obstáculos? Como desenvolvemos esta intimidade rara? Primeiro, precisamos fazer uma decisão consciente de priorizar nosso relacionamento com Deus acima de todas as outras coisas. Mateus 6, versículo 33 é claro: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro lugar significa exatamente isso. Não segundo lugar. Não quando sobrar tempo. Primeiro. Segundo, precisamos criar ritmos intencionais de busca. Intimidade não acontece acidentalmente. Assim como você agenda compromissos importantes, precisa agendar tempo com Deus. Tempo sem pressa, sem interrupções, sem distrações. O salmista disse: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Apresentar e ficar esperando. Não apenas falar, mas também ouvir. Não apenas pedir, mas também permanecer. Terceiro, precisamos cultivar sensibilidade espiritual através da obediência. Jesus disse em João 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Observe a promessa: ele se revelará. Intimidade profunda com Deus está condicionada à obediência amorosa. Não podemos viver em desobediência deliberada e esperar proximidade com um Deus santo. Há algo profundamente transformador que acontece quando finalmente rompemos as barreiras e entramos nesta dimensão rara de intimidade com Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Não estou falando de emoções passageiras ou experiências místicas isoladas. Estou falando de uma transformação fundamental na forma como você vive, pensa, sente e se relaciona com tudo e todos ao seu redor. Quando você desenvolve intimidade genuína com Deus, a primeira mudança visível acontece em sua visão de si mesmo. Você para de buscar validação em aprovação humana, para de medir seu valor pelas conquistas terrenas, para de definir sua identidade pelos papéis que desempenha ou pelos títulos que possui, porque agora você conhece sua verdadeira identidade, filho amado do Altíssimo. E esta revelação muda absolutamente tudo. Paulo escreveu em Gálatas 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esta não é apenas uma bela frase teológica, é a descrição de uma vida transformada pela intimidade profunda. Quando Cristo vive em você, quando você está unido a Ele em intimidade genuína, sua velha natureza perde o poder de dominá-lo. A segunda transformação acontece em seus desejos e motivações. Coisas que antes lhe pareciam irresistíveis começam a perder seu brilho. Pecados que lutavam contra sua alma enfraquecem seu domínio. Não porque você está tentando mais, mas porque seu coração está sendo renovado de dentro para fora. Salmo 37, versículo 4 promete: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você se deleita em Deus, Ele transforma seus próprios desejos. Muitos crentes vivem em constante batalha contra tentações porque tentam vencer na força da carne. Estabelecem regras rígidas, criam sistemas de responsabilidade, lutam com força de vontade. E tudo isso tem seu lugar. Mas a verdadeira vitória sobre o pecado vem quando a presença de Deus se torna mais atraente que qualquer prazer que o mundo oferece. Quando você prova e vê que o Senhor é bom, tudo o mais perde seu sabor. A terceira transformação se manifesta em como você enfrenta as adversidades. Pessoas com intimidade profunda com Deus não são imunes ao sofrimento, mas respondem a ele de forma radicalmente diferente. Há uma paz inexplicável mesmo no meio da tempestade. Há uma confiança inabalável mesmo quando tudo parece perdido. Há uma alegria que transcende as circunstâncias porque está enraizada em quem Deus é,
não no que Deus faz. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo disso. Preso, acorrentado, enfrentando possível execução, ele escreveu a carta aos Filipenses transbordando de alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como é possível alegria genuína em circunstâncias tão adversas? Somente através de uma intimidade com Deus que não depende de conforto externo. Paulo não estava alegre pelas correntes, estava alegre em Cristo, apesar das correntes. A quarta transformação acontece em seus relacionamentos. Intimidade com Deus produz amor genuíno pelas pessoas. Não um amor sentimental e superficial, mas um amor profundo, sacrificial, semelhante ao amor de Cristo. 1 João 4, versículo 21 declara: "E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão." Quanto mais você conhece o amor incondicional de Deus por você, mais capaz se torna de amar outros incondicionalmente. Relacionamentos quebrados começam a ser restaurados. Mágoas antigas perdem seu poder de amargurar seu coração. Você desenvolve capacidade de perdoar porque está constantemente consciente do quanto foi perdoado. Desenvolve paciência com as falhas alheias porque reconhece suas próprias fraquezas diante de Deus. Desenvolve compaixão pelos perdidos porque vê as pessoas através dos olhos de Cristo, não através de julgamento humano. A quinta transformação é um senso renovado de propósito e direção. Muitas pessoas vivem existências vazias de significado, apenas passando os dias sem qualquer senso real de propósito divino. Mas quando você caminha em intimidade com Deus, Ele revela seus planos para a sua vida, não necessariamente em visões dramáticas ou revelações espetaculares, mas em uma certeza crescente de que sua vida tem significado eterno. Jeremias 29, versículo 11 nos assegura: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Deus tem planos específicos para você, não planos genéricos, mas um chamado único que só você pode cumprir. E este chamado é revelado na intimidade, no lugar secreto, onde apenas você e Ele se encontram. Esta intimidade também produz frutos visíveis que atraem outros a Cristo. Sua vida se torna um testemunho silencioso, mas poderoso. As pessoas percebem que há algo diferente em você, não porque você usa linguagem religiosa ou exibe símbolos cristãos, mas porque há uma luz em seus olhos, uma paz em seu semblante, uma sabedoria em suas palavras que não podem ser explicadas naturalmente. Jesus disse em Mateus 5, versículo 16: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Esta luz não é algo que você pode fabricar ou fingir. É o reflexo natural de quem passa tempo na presença da verdadeira luz. Assim como Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente depois de estar com Deus, você carrega a glória divina quando vive em intimidade constante com Ele. Finalmente, esta intimidade prepara você para a eternidade. A vida cristã não é apenas sobre viver bem aqui e agora. É sobre se preparar para a eternidade com Deus. E quanto mais intimidade você desenvolve com Ele agora, mais preparado estará para a plenitude dessa comunhão que experimentaremos quando o virmos face a face. 1 João 3, versículo 2 nos diz: "Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é." O céu não será estranho para quem já conhece intimamente a Deus. Será como voltar para casa. Será a continuação e a plenitude de um relacionamento que já começou aqui na terra. Por outro lado, para aqueles que negligenciaram intimidade com Deus durante toda a vida terrena, mesmo que sejam salvos, o céu será um lugar estranho. Imagine passar a eternidade com alguém que você nunca se deu ao trabalho de conhecer verdadeiramente. Amados, chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que este seja apenas o começo de uma jornada transformadora em sua vida. A forma mais rara de intimidade com Deus não é um luxo espiritual reservado para poucos privilegiados. É o convite universal do Pai Celestial a cada um de seus filhos. Ele está esperando por você no lugar secreto,
ansioso para revelar seu coração, seus planos, sua glória. Não deixe que mais um dia passe vivendo distante daquele que deu tudo por você. Não se contente com migalhas espirituais quando um banquete está preparado. Deus deseja intimidade profunda, transformadora e eterna com você. E esta intimidade começa agora, com uma decisão consciente de buscá-lo de todo o coração. Se esta mensagem tocou seu espírito, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se você deseja dar passos práticos nesta jornada de intimidade, não deixe de acessar o link no primeiro comentário fixado e conhecer nosso material 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e o atraia cada vez mais para perto de si. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. A paz do Senhor esteja com você.